3 semanas antes do Natal, escutei minha nora e minha cunhada rindo enquanto planejavam me dar roupas velhas de brechó como presente. Queriam me humilhar na frente da família inteira e postar nas redes sociais. Mas elas não sabiam que durante 40 anos eu vesti as mulheres mais elegantes de Sorocaba. E nas 3 semanas seguintes, costurei algo que jamais esqueceriam. Antes de continuar, me conta. De que cidade você está ouvindo essa história? Você está na cozinha? No quarto? Deixa um comentário. E se essa história tocar seu coração, aperta o like e se inscreve, porque o que vem a seguir é uma lição sobre dignidade que levei 68 anos para aprender. Mas agora vou te mostrar como renasci minha história. Meu nome é Solange Andrade. Tenho 68 anos e moro sozinha em Sorocaba há 3 anos, desde que meu marido Antônio partiu. Durante 4 décadas, minhas mãos costuraram sonhos, vestidos de noiva que brilhavam sob as luzes da igreja, vestidos de formatura que faziam mães chorarem de orgulho. Roupas que transformavam mulheres comuns em rainhas por um dia. O Ateliê Andrade era mais que um negócio. Era minha identidade, meu propósito, minha voz sem palavras. Cada ponto que eu dava carregava amor, técnica, dedicação. As mulheres de Sorocaba sabiam, se queriam algo especial, algo que as fizesse sentir únicas, procuravam Solange. Mas isso foi antes da doença de Antônio, antes das contas do hospital que engoliam nossas economias, antes de eu vender o ateliê para pagar os últimos meses de dignidade para o homem que amei por 45 anos, antes de me tornar apenas a sogra, a mãe do Rodrigo, aquela senhora que mora sozinha na casa da Rua das Acácias. 3 anos depois de enterrar meu marido, eu me acostumei com a solidão. Não a aceitei, mas me acostumei. Aprendi a fazer café para uma pessoa só. Aprendi a assistir televisão sem comentar o programa com ninguém. Aprendi a dormir no meio da cama, ocupando um espaço que antes dividia com outro corpo, outro coração, outra respiração. Meu filho Rodrigo casou com Camila há 7 anos. No começo, tentei gostar dela. Tentei ver nela a filha que nunca tive. Camila trabalhava numa loja de roupas de grife no shopping. Sempre impecável, sempre na moda, sempre com aquele sorriso que não chegava aos olhos quando olhava para mim. Os comentários começaram sutis. Ai, Solange, você ainda usa esse tipo de estampa? Isso saiu de moda há tanto tempo. Ou então, nossa, sogra, você não quer renovar o guarda-roupa? Posso te dar umas dicas, viu? Sempre com aquele tom de quem está fazendo um favor, como se eu fosse uma coitada sem noção de estilo. Eu engolia, sorria, fingia que não doía, porque Rodrigo parecia feliz, e a felicidade do meu filho sempre foi mais importante que meu orgulho. Mas a verdade é que cada comentário era uma agulhada. E agulhadas eu conheço bem. Sei exatamente como doem e quanto tempo levam para cicatrizar. A irmã de Rodrigo, Patrícia, não ficava atrás. Influencer de moda nas redes sociais, sempre gravando vídeos, sempre mostrando looks, sempre falando de tendências como se fossem mandamentos sagrados. Ela e Camila se davam bem demais, riam das mesmas piadas, compartilhavam dos mesmos valores e, aparentemente, do mesmo desprezo sutil pela velha Solange. Foi numa terça-feira, 5 de dezembro, que tudo mudou. Ou melhor, foi quando descobri que tudo já tinha mudado há muito tempo, e eu apenas fingia não ver. Eu tinha ido ao médico pela manhã. Consulta de rotina, nada demais. Saí mais cedo que o esperado porque a médica estava adiantada na agenda. Decidi passar na casa de Rodrigo para deixar uns potes de doce de abóbora que tinha feito. Ele sempre gostou, desde criança. Cheguei por volta das 2:30 da tarde. O carro de Camila estava na garagem, o de Patrícia também. Estranhei. Não sabia que Patrícia estaria lá, mas pensei, melhor ainda, deixo o doce e aproveito para ver as duas. Usei a chave que Rodrigo me deu quando se mudaram para a casa. Mãe, você pode vir sempre que quiser, ele tinha dito, beijando minha testa. Eu raramente usava essa chave. Sempre preferia avisar antes, tocar a campainha, ser convidada a entrar.
Mas naquele dia, com as 2 sacolas pesadas de potes de vidro nas mãos, achei mais prático entrar direto. A casa estava silenciosa. Deixei as sacolas na bancada da cozinha, devagar, tentando não fazer barulho. Ia chamar por elas quando escutei vozes vindas da sala de estar. Vozes animadas, risadas. Não sei explicar o que me fez parar. Talvez a intuição. Talvez anos de sensibilidade aguçada, de prestar atenção nos detalhes, nas entrelinhas, nos tons de voz. Fiquei parada ali, na entrada da cozinha, ouvindo. Eu já separei umas 5 peças no brechó da Joana, dizia Camila, ainda rindo. Tem umas blusas horríveis, sabe? Aquelas de tecido brilhoso que velha adora. Vou embrulhar tudo bonitinho, com papel de presente caro, laço, a produção toda. O sangue gelou nas minhas veias. Fiquei imóvel. Patrícia respondeu com aquela voz animada de quem está se divertindo. Genial! E a gente filma a cara dela abrindo. Imagina, ela vai achar que são roupas novas, vai ficar toda feliz e depois a gente revela que são usadas. Conteúdo de ouro pro Instagram. Pois é, continuou Camila. E olha, não é maldade, tá? É que a Solange realmente se veste mal demais. Aquelas roupas largas, sem forma, cores apagadas. Ela precisa de uma renovação. A gente tá até fazendo um favor, sabe? Dando roupas para ela. Roupas que você pegou de graça no brechó, emendou Patrícia, e as 2 explodiram em gargalhadas. Camila continuou. O amigo secreto vai ser perfeito. Todo mundo vai estar lá. A família toda. 15 pessoas assistindo. Eu vou pedir para ela experimentar as peças, fazer um desfile. Vem, sogra, mostra pra gente como ficou. Vai ser hilário. E depois a gente posta editado, com legenda inspiradora tipo renovando o guarda-roupa da sogra com amor. As pessoas vão amar, disse Patrícia. Exato. E olha, ela nem vai perceber que são usadas. A Solange não tem olho para essas coisas. Ela acha que ainda tá nos anos 80, quando tinha aquele ateliêzinho dela. Ateliêzinho. A palavra ecoou na minha cabeça. Ateliêzinho. Como se 40 anos da minha vida, suor, talento, reconhecimento, fossem apenas um ateliêzinho. Como se cada vestido que saiu das minhas mãos fosse algo insignificante, esquecível, digno de desprezo. Senti meu coração bater mais forte. Não de tristeza, de raiva. Uma raiva fria, calculada, que eu não sabia que existia dentro de mim. Você acha que o Rodrigo vai achar ruim? Perguntou Patrícia. Ah, o Rodrigo nem liga para essas coisas, respondeu Camila, displicente. Ele só quer que todo mundo se dê bem. Se a gente falar que é brincadeira, ele vai aceitar. E convenhamos, a Solange merece ser zoada um pouquinho. Fica aí naquela casa enorme sozinha, com aquele ar de coitada, mas tem dinheiro guardado. Vendeu o ateliê e não ajuda a gente com nada. Mordi o lábio com força. Ajuda. Elas queriam ajuda. Os potes de doce de abóbora que eu trouxe estavam ali, a 1 metro de distância. As roupas que costurei de graça para Camila quando ela e Rodrigo estavam começando, sem dinheiro para nada, também existiram. As vezes que paguei conta de luz, de água, de mercado nos primeiros anos de casamento deles, também aconteceram. Mas isso, aparentemente, não contava como ajuda. Enfim, disse Camila, e eu ouvi o som dela se levantando. Amanhã eu termino de separar as roupas. 3 semanas até o Natal. Tempo suficiente para planejar tudo direitinho. 3 semanas. Eu tinha 3 semanas até ser humilhada publicamente pela minha nora, na frente da minha família, gravada e postada nas redes sociais como entretenimento. 3 semanas até me tornarem piada. Saí daquela casa do mesmo jeito que entrei, em silêncio. Esqueci os potes de doce na cozinha. Não me importei. Voltei pro meu carro, sentei no banco do motorista e fiquei ali, parada, mãos no volante, olhando pro nada. Não chorei. Estranhamente, não senti vontade de chorar. Senti outra coisa. Algo que não sentia há muito tempo. Senti fogo. Senti determinação.
Senti que algo dentro de mim, que tinha adormecido quando fechei as portas do ateliê Andrade, acabava de acordar. Dirigi para casa devagar, processando tudo. Cheguei, tranquei a porta, deixei a bolsa no sofá e fui direto para o meu quarto. Abri o armário embutido, afastei os cabides com as roupas sem forma e cores apagadas e puxei a gaveta do fundo. Lá dentro, embrulhados em papel de seda amarelado pelo tempo, estavam meus cadernos de croquis. Eram 5 cadernos, 5 décadas de desenhos, anotações, ideias, sonhos impressos em papel. Sentei na cama e comecei a folhear o mais recente. Modelos que nunca cheguei a executar. Projetos que ficaram apenas no papel porque a vida mudou, porque as prioridades mudaram, porque eu mudei. Mas as mãos ainda sabiam. As mãos nunca esquecem. Parei numa página específica. Um vestido que tinha desenhado há anos, inspirado nos anos dourados da alta costura brasileira. Linhas limpas, elegantes, sofisticadas. Um modelo atemporal, que não seguia tendências, porque era a própria tendência. Um vestido que dizia, eu sei quem eu sou, e isso basta. Peguei um lápis da gaveta. Com mãos que tremiam levemente, não de medo, mas de propósito, comecei a redesenhar. Ajustei detalhes, modifiquei o caimento, atualizei sem perder a essência. Quando terminei, já era noite. Olhei para o desenho e senti algo que não sentia há anos. Orgulho. Orgulho de mim mesma, do que eu era capaz, do que eu representava. Elas queriam me dar roupas velhas. Queriam me humilhar por usar roupas sem forma. Queriam me transformar em piada nas redes sociais delas. Queriam me fazer sentir pequena, insignificante, invisível. Mas elas esqueceram uma coisa. Elas não sabiam quem eu era antes de me tornar a sogra, antes de me tornar aquela senhora. Eu era Solange Andrade. E minhas mãos costuraram sonhos por 40 anos. E nas próximas 3 semanas, elas iriam costurar algo muito maior. Elas iriam costurar justiça. Na manhã seguinte, acordei com um plano, claro, definido, inabalável. Fui até o centro da cidade, até a loja de tecidos onde comprava materiais há décadas. Dona Marta, a proprietária, ainda estava lá, agora com cabelos completamente brancos, mas o mesmo sorriso acolhedor. Solange! Ela exclamou ao me ver. Faz tanto tempo, pensei que tivesse parado de costurar. Parei, respondi, sentindo um sorriso pequeno se formar. Mas vou recomeçar. Preciso de tecido, algo especial, o melhor que você tiver. Dona Marta me levou até o fundo da loja, onde guardava os tecidos nobres. Crepe de seda, organza, musseline. Meus dedos deslizaram sobre cada um, sentindo a textura, o peso, a qualidade. Parei num crepe azul marinho profundo, elegante, sóbrio, perfeito. Esse, eu disse, 4 metros. Dona Marta cortou o tecido com cuidado, dobrando cada camada com reverência. Vai fazer algo especial? Ela perguntou curiosa. Vou, respondi. Algo muito especial. Comprei também forro, linha de seda, botões de madrepérola legítimos. Gastei uma quantia que me fez hesitar por 2 segundos, mas então lembrei das risadas de Camila e Patrícia. Lembrei da palavra ateliêzinho. E não hesitei mais. Em casa, estendi o tecido sobre a mesa da sala de jantar. A mesma mesa onde Antônio e eu jantávamos todas as noites. A mesma mesa onde Rodrigo fez lição de casa quando criança. A mesma mesa que agora seria minha oficina novamente. Coloquei o molde sobre o tecido. Marquei com giz de alfaiate. Cortei com a tesoura que herdei da minha mãe, que também era costureira. Cada movimento era uma memória. Cada gesto, uma oração silenciosa. Comecei a costurar à mão. Não tinha mais máquina. Tinha vendido tudo quando fechei o ateliê. Mas não precisava de máquina. Precisava apenas das minhas mãos, da minha técnica, da minha memória muscular que nunca me abandonou. A artrite nas articulações reclamava. Cada ponto doía um pouco. Mas era uma dor boa. Uma dor com propósito. Uma dor que me lembrava que eu ainda estava viva, ainda era capaz, ainda tinha valor.
Costurei durante dias, horas e horas debruçada sobre o tecido azul marinho. Os dedos ficavam inchados no fim do dia. Eu colocava gelo, tomava anti-inflamatório e no dia seguinte voltava. 3 semanas não eram muito tempo, mas eram suficientes, porque eu sabia exatamente o que estava fazendo. Cada costura, cada acabamento, cada detalhe era executado com precisão milimétrica. Não era apenas um vestido, era uma declaração. E enquanto costurava, lembrei. Lembrei de tantas coisas. Lembrei de uma tarde de abril de 1982. Eu tinha 25 anos e acabava de abrir o Ateliê Andrade numa sala pequena no centro de Sorocaba. Meu primeiro grande trabalho foi o vestido de noiva de Beatriz Moreira, filha do dono da maior concessionária da cidade. Ela tinha visto meu trabalho numa feira de artesanato e me procurou. Quero algo único, ela me disse, sentada na cadeira do meu minúsculo ateliê. Não quero parecer com nenhuma outra noiva. Quero um vestido que conte minha história. Passei 3 meses naquele vestido, bordados à mão. Renda francesa que eu mesma apliquei ponto por ponto. Pérolas individuais costuradas uma a uma. Quando Beatriz experimentou o vestido pronto, ela chorou. E a mãe dela também. E quando ela caminhou pelo corredor da igreja, eu estava lá, discreta no fundo, vendo o meu trabalho ganhar vida. No dia seguinte, 5 noivas me ligaram querendo orçamento. Em 6 meses, eu tinha fila de espera. Em 2 anos, precisei contratar 3 costureiras para me ajudar. O Ateliê Andrade se tornou referência. Não porque eu seguia tendências, mas porque eu criava peças que faziam mulheres se sentirem especiais. Agora, 40 anos depois, sentada na minha sala de jantar, costurando um vestido para mim mesma, entendi algo. Eu não tinha perdido esse dom. Eu apenas tinha guardado ele. Os dias se sucediam numa rotina hipnótica. Acordava cedo, tomava café e ia direto para a mesa de costura. As mãos doíam, mas a mente estava clara, focada, determinada. Cada ponto era uma meditação. Cada costura, uma pequena vingança silenciosa contra tudo o que tinham dito sobre mim. Roupas sem forma, cores apagadas. Ela não tem olho para essas coisas. O vestido que tomava forma sob minhas mãos era a resposta que minha voz nunca conseguiu dar. 1 semana após começar, recebi uma ligação de Rodrigo. Mãe, tudo bem? Você sumiu. Liguei 3 vezes essa semana. Estou bem, filho, respondi, mantendo a voz casual. Só ocupada com umas coisas aqui em casa. A Camila disse que você passou aqui terça passada e deixou doce de abóbora. A gente adorou. Obrigado. Engoli seco. Então, elas tinham achado os potes e não mencionaram nada sobre terem percebido minha presença. Perfeito. Elas ainda não sabiam que eu sabia. Que bom que gostaram, eu disse. Rodrigo, confirmado o Natal aí na casa de vocês, né? Amigo secreto? Isso mesmo. Dia 25, às 6 da tarde. Vai ter o jantar e depois o amigo secreto. Você tirou o nome de quem? Tirei da Camila. Menti. Na verdade, ainda nem tinha participado do sorteio. Mas eu sabia que elas tinham manipulado para Camila tirar meu nome. Patrícia tinha mencionado isso na conversa que escutei. Ah, que legal! A Camila vai adorar. Então tá confirmado, né, mãe? Confirmadíssimo. Não perderia por nada. Depois que desliguei, fiquei olhando para o telefone. Meu filho, meu Rodrigo, ele não sabia de nada. Não sabia que a esposa dele estava planejando me humilhar. Não sabia que eu estava costurando minha própria armadura para essa batalha. Parte de mim queria protegê-lo dessa verdade, mas outra parte, a parte que estava cansada de ser invisível, sabia que ele precisava ver com os próprios olhos quem ele tinha escolhido como companheira. Voltei para o vestido. Estava chegando na parte mais delicada, o decote. Precisava ser elegante sem ser vulgar, sofisticado sem ser arrogante. Cada centímetro importava. Passei 2 horas ajustando até ficar perfeito. Era quinta-feira, 14 de dezembro, quando recebi uma visita inesperada. Dona Lourdes, minha vizinha de 76 anos, tocou a campainha trazendo um bolo de fubá. Solange, fiz demais e lembrei de você. Ela disse.
entrando com aquele jeito materno que sempre teve. Mas seus olhos percorreram a sala e pousaram na mesa de jantar coberta de tecido azul marinho. Meu Deus, você voltou a costurar? Não adiantava esconder. Dona Lourdes era como uma segunda mãe para mim desde que me mudei para aquela rua, há 30 anos. Voltei, admiti, servindo café para nós duas. Estou fazendo um vestido. Para quem? Hesitei, mas então pensei. Preciso falar com alguém, preciso que alguém saiba. Para mim, Lourdes, para o Natal. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Para o Natal? Que lindo! Posso ver? Levei-a até a mesa. O vestido ainda estava incompleto, mas já era possível ver o que seria. Dona Lourdes passou os dedos delicadamente pelo tecido, com respeito, e seus olhos se encheram de lágrimas. Solange, isso está magnífico. É a coisa mais linda que já vi você fazer. E olha que vi muita coisa ao longo dos anos. Obrigada, murmurei. Mas por que agora? Por que esse vestido? E então contei tudo. A conversa que escutei, o plano de me darem roupas velhas, a humilhação programada, as risadas, a palavra ateliêzinho. Conforme eu falava, o rosto de Dona Lourdes passou de surpreso para indignado, depois para revoltado, e finalmente pousou em algo que só posso descrever como admiração feroz. Essas duas... Ela respirou fundo, controlando a raiva. Solange, o que você vai fazer? Vou aparecer no Natal usando este vestido, respondi calmamente. Vou mostrar a elas quem eu sou, quem eu sempre fui. E só. Não. Tenho um presente especial para a Camila também, mas ainda estou preparando. Dona Lourdes segurou minhas mãos, olhando nos meus olhos. Você é uma mulher extraordinária, sempre foi. E eu vou estar torcendo por você nesse Natal. Aliás, precisa de ajuda com alguma coisa? Preciso, na verdade, eu disse, uma ideia se formando na minha cabeça. Conhece alguém que trabalhe com fotografia? Preciso digitalizar algumas fotos antigas. Meu neto trabalha com isso. Ele tem um estúdio pequeno aqui no bairro. Quer que eu fale com ele? Por favor. 2 dias depois, eu estava no estúdio de Gabriel, neto de Dona Lourdes, um rapaz de uns 30 anos, com cabelo comprido e olhos gentis. Levei uma caixa velha de sapatos cheia de fotografias. Dona Solange, ele disse, colocando luvas de algodão antes de tocar nas fotos. Essas fotos são incríveis. A senhora guardou tudo isso? Guardei, são registros do meu ateliê, de trabalhos que fiz ao longo de 40 anos. Havia fotos de vestidos de noiva, vestidos de festa, formandas, madrinhas. Havia fotos minhas com clientes famosas, recortes de jornal, matérias de revistas locais. Havia até um prêmio que ganhei em 1995 de melhor ateliê de Sorocaba, concedido pela Associação Comercial. E havia também fotos de Camila. Camila com 17 anos, usando um vestido de formatura que eu tinha costurado para ela. Camila com 19 anos, no casamento de uma prima, usando outro vestido meu. Camila com 22 anos, na festa de noivado dela com Rodrigo, usando um conjunto que eu fiz como presente. Gabriel digitalizou tudo com cuidado reverente. Minha avó me contou um pouco da história. Posso dizer uma coisa? A senhora é incrível. Essas peças são arte. Obrigada, Gabriel. E se me permite opinar, quem tentou te diminuir vai se arrepender muito. Levei as fotos digitalizadas para casa num pendrive. Naquela noite, organizei tudo no computador que Rodrigo me deu no último aniversário. Criei pastas, selecionei as melhores imagens e comecei a montar um álbum digital. Enquanto trabalhava, as memórias continuavam voltando. Lembrei de quando Camila apareceu na minha casa pela primeira vez, trazida por Rodrigo. Ela tinha 26 anos, Rodrigo 28. Eles estavam namorando há 6 meses. Camila veio educada, sorridente, charmosa. Elogiou minha casa, elogiou minha comida, elogiou tudo. Rodrigo sempre fala da senhora com tanto carinho, Dona Solange.
Dá pra ver de quem ele puxou o bom coração. Eu gostei dela naquele dia. Pensei, finalmente meu filho encontrou alguém especial. 2 anos depois, eles casaram. Eu fiz o vestido de noiva da Camila. Ela não pediu, eu ofereci. É meu presente para você, filha, eu disse. E era um vestido lindo, delicado, que levou 3 meses para ficar pronto. Camila ficou deslumbrante naquele dia. Todo mundo comentou, e ela me agradeceu chorando, dizendo que eu era a melhor sogra do mundo. Quando foi que tudo mudou? Quando foi que eu deixei de ser a melhor sogra do mundo e passei a ser alguém cujas roupas eram horríveis, cujo estilo era ultrapassado, cujo ateliê era apenas um ateliêzinho? Talvez nunca tenha mudado. Talvez aquela gratidão sempre tenha sido fingida. Talvez eu sempre tenha sido útil apenas quando podia oferecer algo. Um vestido de graça, dinheiro emprestado, doce de abóbora, disponibilidade. A verdade dói mais quando chega devagar, em doses pequenas, até você finalmente admitir o que sempre esteve na sua frente. Mas não importava mais. Eu não precisava da validação dela. Não precisava ser amada por ela. Precisava apenas da minha própria dignidade de volta. E isso ninguém poderia me dar de presente. Isso eu teria que costurar com minhas próprias mãos. O vestido ficou pronto na manhã de 20 de dezembro. Faltavam 5 dias para o Natal. Experimentei na frente do espelho do meu quarto. O tecido azul marinho caía perfeitamente, abraçando meu corpo de 68 anos com elegância e respeito. O decote era discreto, mas sofisticado. As mangas de 3/4 disfarçavam os braços que já não eram mais firmes como na juventude. O comprimento, na altura dos joelhos, era clássico e atemporal. Olhei para meu reflexo, e pela primeira vez em 3 anos, desde que enterrei Antônio, vi mais do que uma viúva solitária. Vi uma mulher. Vi Solange. Meus olhos encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas tristes. Eram lágrimas de reconhecimento, de reencontro com algo que eu pensava ter perdido. Minha identidade. Antônio, sussurrei para o espelho, como se ele pudesse me ouvir de onde quer que estivesse. Você se lembra quando disse que eu tinha mãos de fada? Acho que você estava certo. Guardei o vestido cuidadosamente, embrulhando-o em papel de seda branco. Ainda faltava uma parte crucial do plano, o presente para Camila. Fui até a gráfica do centro da cidade. Levei o pendrive com todas as fotos organizadas. O atendente, um senhor de meia idade, me ajudou a criar um álbum fotográfico profissional. Capa dura, papel de alta qualidade, impressão em alta definição. A senhora quer algum texto nas páginas? Ele perguntou. Pensei por um momento. Depois disse, sim. Na primeira página quero que escreva Memórias do Ateliê Andrade, 40 anos vestindo sonhos. Na última página, para Camila, que cresceu vestindo esses sonhos gratuitamente. Com carinho, Solange. Ele anotou tudo. Vai ficar lindo. Quer que entregue onde? Vou buscar. Preciso para o dia 24. Sem problemas. Saí da gráfica com uma sensação de missão cumprida. O vestido estava pronto. O álbum estava sendo finalizado. Faltava apenas uma coisa. Precisava de uma testemunha. Alguém que validasse, aos olhos de todos, que eu não era apenas aquela senhora que mora sozinha. Alguém que conhecesse meu trabalho, meu valor, minha história. Foi então que me lembrei de Irene. Irene Almeida. Hoje, com 74 anos, tinha sido minha cliente mais ilustre nos anos 90. Na época, ela trabalhava como editora de uma revista de moda regional. Eu vesti Irene para dezenas de eventos, capas de revista, premiações. Perdemos contato quando fechei o ateliê, mas eu sabia que ela continuava ativa. Tinha visto recentemente numa matéria de jornal que ela agora editava uma revista digital sobre moda e cultura para mulheres maduras. Procurei o contato dela nas redes sociais. Mandei uma mensagem privada. Irene, aqui é Solange Andrade, do antigo Ateliê Andrade. Não sei se lembra de mim. Costurei para você por muitos anos.
Gostaria de conversar, se possível. Meu telefone é... A resposta veio em 2 horas. Solange! Claro que me lembro. Como esqueceria? Você vestiu os melhores anos da minha vida. Vamos marcar um café? Marcamos para o dia seguinte, numa cafeteria charmosa no centro histórico de Sorocaba. Quando Irene entrou, reconhecia imediatamente. Cabelos grisalhos, óculos estilosos, postura ereta. Ela tinha envelhecido com a mesma elegância com que sempre se vestiu. Solange! Ela me abraçou apertado. Quanto tempo! Você está linda! Diferente, mais madura, mais linda. Sentamos. Pedimos café e conversamos, atualizamos nossas vidas. Ela me contou sobre a revista digital, sobre os desafios de trabalhar com moda para mulheres maduras num mundo obcecado por juventude. Eu contei sobre a viuvez, sobre o fechamento do ateliê, sobre a solidão. E então, respirando fundo, contei sobre o Natal, sobre o plano de Camila e Patrícia, sobre o vestido que costurei, sobre o álbum que preparei. Irene me ouviu em silêncio, com atenção absoluta. Quando terminei, ela segurou minha mão sobre a mesa. Solange, você me daria a honra de estar presente nesse Natal? Pisquei surpresa. Como assim? Quero estar lá, como sua convidada, e quero ver essas duas aprenderem uma lição sobre respeito. Ela sorriu, e havia fogo naquele sorriso. E mais, quero fazer uma matéria sobre você, sobre mulheres que foram apagadas, mas que se recusam a permanecer invisíveis. Mestras da costura, as mãos que vestiram gerações. Você seria perfeita. Meu coração acelerou. Você faria isso? Eu não faria. Eu vamos fazer, se você aceitar. Aceito, respondi sem hesitar. Então me passa o endereço e horário desse Natal. Vou aparecer como sua convidada surpresa. Saímos daquela cafeteria como conspiradores de uma revolução silenciosa. Irene me abraçou novamente antes de partir. Solange, você nunca deixou de ser extraordinária. Você só esqueceu disso por um tempo, mas eu sempre soube. E agora o mundo vai saber também. Voltei para casa com o coração mais leve do que tinha estado em anos. Não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre ser vista novamente. Era sobre dignidade. Era sobre lembrar a mim mesma e a todos ao meu redor que eu não era descartável, não era insignificante, não era invisível. Eu era Solange Andrade. E minhas mãos ainda podiam costurar milagres. Os últimos dias antes do Natal passaram numa velocidade estranha. Cada hora parecia durar ao mesmo tempo 1 minuto e uma eternidade. Eu acordava com o coração acelerado, repassando mentalmente cada detalhe do plano. O vestido pendurado no armário. O álbum que busquei na gráfica no dia 24, embrulhado em papel craft com um laço simples de juta. O número de Irene salvo no celular, com a confirmação dela de que chegaria às 7 da noite, 1 hora depois do início do jantar. Tudo estava pronto, mas a ansiedade não diminuía. E se eu estivesse exagerando? E se aquilo tudo fosse apenas uma brincadeira boba, sem maldade real? E se eu aparecesse lá toda produzida e eles rissem ainda mais de mim, da velha tentando aparecer? Essas dúvidas me visitaram na manhã do dia 24, véspera de Natal. Estava sentada na cozinha tomando café quando o telefone tocou. Era Camila. Oi, sogra, tudo bem? A palavra sogra soou estranha depois de tudo que eu sabia. Artificial, performática. Tudo, Camila. E você? Correndo. Você nem imagina o trabalho que está sendo organizar o Natal. 15 pessoas, decoração, comida. Ela suspirou como se estivesse fazendo um favor a todos. Mas vai ficar lindo. Ah, só ligando para confirmar mesmo que você vem, tá? E para avisar que é roupa casual, nada de muita produção. A gente quer todo mundo confortável. Roupa casual. Claro, para que quando eu abrisse o presente de roupas velhas, ficasse ainda mais evidente o contraste. Para que minha suposta falta de estilo fosse ainda mais gritante. Entendi, eu disse, mantendo a voz neutra. Obrigada pelo aviso. E outra coisa, sogra. Você comprou o presente do amigo secreto, né?
Limite de R$ 50, lembra? Comprei sim. Está tudo pronto. Ótimo. A gente vai fazer aquela brincadeira também de a pessoa adivinhar quem é o amigo secreto antes de abrir. Vai ser divertido. Ela riu. Até amanhã, então. Beijo. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. R$ 50 de limite. O álbum que preparei custou 280, mas não importava. Algumas coisas não têm preço. O dia 24 passou devagar. Arrumei a casa, mesmo sabendo que não receberia ninguém. Passei roupa, organizei armários, fiz tudo o que pudesse me manter ocupada e não pensar demais. Dona Lourdes apareceu no fim da tarde trazendo rabanada. Para você comer hoje à noite, ela disse, entrando na cozinha. E vim dar força moral. Amanhã é o dia. Estou nervosa, Lourdes. Imagino. Mas você está fazendo a coisa certa. Essas meninas precisam aprender que respeito não é opcional. Ela me abraçou, apertado. Você vai arrasar, Solange. Eu sei que vai. Depois que ela saiu, fiquei sozinha com meus pensamentos. Jantei a rabanada em silêncio, vendo uma novela antiga na televisão, sem prestar atenção. Às 10 da noite, fui dormir. Ou tentar dormir. Fiquei acordada até quase 2 da madrugada, olhando para o teto, ouvindo o silêncio da casa. Pensei em Antônio. No quanto gostaria que ele estivesse ali, me dando coragem, segurando minha mão, dizendo que tudo ficaria bem. Antônio, sussurrei no escuro, amanhã eu vou precisar ser forte. Mais forte do que já fui. Me ajuda daí de onde você está. Adormeci segurando seu travesseiro, o que ainda guardava um vestígio fraco do cheiro dele, mesmo depois de 3 anos. Acordei no dia 25 de dezembro, às 7 da manhã. Natal. O dia. Fiz meu café da manhã devagar, ritualmente. Torrada com manteiga. Suco de laranja. Café forte. Coloquei uma música suave, uma bossa nova antiga que Antônio adorava. Tentei acalmar o coração que insistia em bater acelerado. Às 2 da tarde, comecei a me arrumar. Tomei um banho longo, demorado. Lavei o cabelo com o shampoo bom que guardava para ocasiões especiais. Passei creme hidratante, perfume discreto atrás das orelhas e nos pulsos. Então, finalmente, peguei o vestido. Ele estava pendurado numa capa de tecido, como se fosse uma peça de museu. Tirei-o com cuidado, sentindo o peso do tecido, a qualidade do caimento. Vesti devagar, peça por peça. Fechei o zíper lateral, ajeitei o decote, alisou a saia. Fui até o espelho de corpo inteiro do meu quarto, e o que vi me tirou o fôlego. Não era uma senhora de 68 anos tentando parecer mais jovem. Não era uma mulher tentando disfarçar a idade. Era uma mulher que tinha abraçado cada um de seus 68 anos e transformado isso em elegância. O azul marinho destacava meu cabelo grisalho de uma forma que eu nunca tinha percebido ser bonita. O corte do vestido valorizava minha silhueta sem tentar escondê-la. Os detalhes sutis, o acabamento impecável, a costura invisível, a modelagem perfeita gritavam uma única coisa: técnica. Eu não parecia estar usando um vestido. Parecia que o vestido tinha sido criado especificamente para mim, porque tinha sido. Fiz uma maquiagem leve, apenas um batom rosado discreto, um pouco de blush, rímel. Penteei o cabelo simplesmente, deixando os fios grisalhos caírem naturalmente em ondas suaves. Coloquei os brincos de pérola que Antônio me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Às 5h30, estava pronta. Peguei minha bolsa, uma bolsa de couro marrom que tinha há 20 anos, mas que era de qualidade e atemporal. Peguei o presente embrulhado para Camila. Respirei fundo. No carro, antes de ligar a chave, enviei uma mensagem para Irene. Estou indo. Nos vemos lá às 19 horas. Obrigada por tudo, ela respondeu imediatamente. Estarei lá. Arrasou, Solange. A casa de Rodrigo ficava a 15 minutos da minha. Durante o trajeto, minha mente não parava. Repassei tudo. O que diria? Como reagiria? O que aconteceria quando abrisse o presente? O que faria quando entregasse o meu? Estacionei na frente da casa às 5h50.
10 minutos adiantada. Fiquei no carro, esperando, olhando pela janela. Vi outros carros chegando. Reconheci alguns familiares. A irmã de Antônio, meu cunhado, sobrinhos. Todos entrando animados, carregando presentes embrulhados, garrafas de vinho, sobremesas. Às 6 em ponto, decidi entrar. Peguei minha bolsa e o presente. Desci do carro. Caminhei até a porta. Respirei fundo uma última vez. Toquei a campainha. Rodrigo atendeu. E quando me viu, sua expressão mudou completamente. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu levemente. Mãe, você está... Uau! Você está linda. Obrigada, filho. Entrei, beijando seu rosto. Feliz Natal! Feliz Natal! Mas sério, você está diferente. Esse vestido é novo? É, respondi simplesmente. Camila apareceu no corredor vindo da cozinha. Usava um vestido vermelho justo, decote profundo, salto alto, cabelo alisado, maquiagem impecável. Quando me viu, ela parou. Por um segundo, vi surpresa genuína em seu rosto. Mas rapidamente recompôs a expressão. Oi, sogra! Chegou! Nossa, que vestido bonito! Onde comprou? Não comprei, eu disse, olhando diretamente nos olhos dela. Eu fiz. Fez, ela piscou. Você ainda costura? Ainda, respondi, com um pequeno sorriso. Patrícia surgiu da sala de estar, taça de vinho na mão, celular na outra, provavelmente gravando stories. Quando me viu, também parou. Tia Solange, que elegante! Ela se aproximou, beijou meu rosto, mas seus olhos analisavam cada detalhe do vestido. Esse azul ficou lindo em você. É novo? Ela mesma fez, disse Camila, e havia algo na voz dela. Não era admiração, era inquietação. Sério? Que talentosa! Patrícia sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Bom, vou continuar filmando a decoração. A mesa ficou incrível. Ela se afastou. Camila também, voltando para a cozinha. Rodrigo me levou até a sala onde os outros convidados já estavam reunidos. Cumprimentei todos, recebi elogios pelo vestido, pelas novas. Dona Marina, irmã de Antônio, segurou minhas mãos. Solange, você está radiante. Parece que rejuvenesceu. Esse vestido está maravilhoso. Você sempre teve esse talento incrível. Obrigada, Marina. Você devia voltar a costurar profissionalmente, fazer umas peças por encomenda. Olha, eu adoraria encomendar algo. Antes que eu pudesse responder, Camila chamou todos para a mesa. O jantar estava servido. Uma mesa longa, decorada com arranjos natalinos vermelhos e dourados, velas acesas, pratos sofisticados. Camila tinha realmente caprichado. Ou talvez fosse tudo cenário para a performance que viria depois. Sentei entre Rodrigo e Dona Marina. Camila ficou na cabeceira, ao lado de Patrícia. Durante o jantar, a conversa fluiu normalmente. Risadas, histórias de família, atualizações sobre a vida de cada um. Eu participava pouco, apenas observava. Observava Camila me olhando de vez em quando, como se estivesse reavaliando algo. Observava Patrícia mexendo no celular disfarçadamente, provavelmente preparando as redes sociais para o conteúdo que viria. A comida estava boa. Peru assado, farofa, arroz com passas, saladas. Mas eu mal conseguia comer. O nó no estômago apertava a cada minuto que passava. Olhei o relógio. 7h15. Irene chegaria em breve. Às 7h30, depois da sobremesa, Camila bateu na taça de vinho com uma colher, chamando atenção. Gente, hora do amigo secreto. Vamos para a sala? Todos se levantaram animados. Fomos para a sala de estar, onde uma árvore de Natal imensa brilhava no canto, cercada de presentes embrulhados. Sentamos em círculo. Camila assumiu o papel de mestre de cerimônias. Então, as regras. Cada um vai dar dicas sobre quem é o amigo secreto, e a pessoa tem que adivinhar. Se acertar, ganha um ponto extra. Ela riu. Vou começar. Quem quer ir primeiro? Meu cunhado se ofereceu. Deu dicas, a pessoa adivinhou. Todo mundo riu. Mais 2 pessoas fizeram o mesmo. O clima estava leve, festivo, até que Camila disse: Agora eu vou, meu amigo secreto.
Ela olhou diretamente para mim, sorrindo. É uma pessoa muito especial. Muito querida. Uma pessoa que merece todo o nosso carinho e atenção. Meu coração acelerou. Era agora. Ela é mãe de alguém muito importante aqui. É uma mulher forte, independente, mas que às vezes precisa de uma ajudinha, sabe? Camila pegou um pacote grande, embrulhado em papel dourado brilhante com um laço vermelho enorme. Quem será, Solange? Acha que é você? Todos os olhos se voltaram para mim. Forcei um sorriso. Acho que sim. Acertou. Vem buscar seu presente. Levantei devagar. Caminhei até Camila. Peguei o pacote das mãos dela. Era leve demais para roupas novas. Voltei para meu lugar. Todos me observavam expectantes. Patrícia tinha o celular na mão, gravando. Abre, tia! Vamos ver o que é. Respirei fundo. Comecei a abrir o embrulho com calma, com cuidado, removendo o papel dourado. Dentro havia uma sacola de loja de grife. Tirei a sacola. Dentro, dobradas, havia 5 peças de roupa. Peguei a primeira. Uma blusa de poliéster floral, desbotada, claramente usada. Tinha até uma pequena mancha perto da gola. Peguei a segunda. Uma saia de tecido sintético, com o elástico da cintura gasto. A terceira, quarta, quinta. Todas roupas velhas, usadas, com defeitos visíveis. O silêncio caiu sobre a sala. Todos perceberam. Não eram roupas novas. Eram roupas de brechó, no máximo. Olhei para Camila. Ela estava com um sorriso incerto no rosto, como se esperasse que eu não notasse, ou que fingisse não notar. São roupas, eu disse calmamente, minha voz preenchendo o silêncio. É, disse Camila, rápido demais. Roupas novas? Bem, novas para você. Achei que você gostaria de renovar o guarda-roupa. Essas peças são estilosas, modernas. São usadas, eu disse. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. O silêncio ficou mais pesado. Dona Marina olhou para as roupas, depois para Camila, franzindo as sobrancelhas. Camila riu, nervosa. Ah, mas o que importa, né? O que vale é a intenção. E olha, roupa de segunda mão está super na moda. Sustentabilidade, essas coisas. Olhei para cada peça novamente. Depois olhei para Camila, direto nos olhos, e disse, com calma absoluta, que presente reflexivo. Mostra exatamente quem você é. A expressão dela mudou. O sorriso desapareceu. Percebi Rodrigo ao meu lado, confuso, olhando para a esposa. Antes que alguém dissesse qualquer coisa, a campainha tocou. Rodrigo se levantou. Quem será? Já estamos todos aqui. Ele foi até a porta. Abriu. E a voz de Irene Almeida, firme e elegante, ecoou pelo corredor. Boa noite. Sou Irene Almeida, amiga de Solange. Ela me convidou. Espero não estar atrapalhando. Irene Almeida entrou na sala como uma rainha. Aos 74 anos, ela sabia como comandar um ambiente. Cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, óculos de grife, um conjunto de calça e blazer em tom de vinho que gritava sofisticação. Mas o que mais impressionava era a postura. Costas retas, cabeça erguida, aquele ar de quem conhece seu próprio valor e não precisa provar nada a ninguém. Solange! Ela exclamou, vindo direto em minha direção e me abraçando. Querida, desculpe o atraso, o trânsito estava impossível. Sem problemas, Irene. Que bom que você conseguiu vir. Virei-me para os outros que olhavam curiosos. Gente, essa é Irene Almeida, uma amiga muito querida. Camila forçou um sorriso. Oi, bem-vinda. Não sabia que a sogra tinha convidado mais alguém. Desculpa não avisar, eu disse calmamente. Foi de última hora. Rodrigo, sempre educado, ofereceu uma cadeira para Irene. Fique à vontade. A senhora jantou? Posso servir algo? Já jantei, obrigada, querido. Vim apenas para fazer companhia a Solange. Irene sentou ao meu lado, seus olhos percorrendo rapidamente as roupas velhas ainda espalhadas no meu colo. Ela não disse nada, mas vi um leve apertar de lábios. Ela havia entendido tudo. Camila pigarreou, tentando retomar o controle. Bom, então,
Vamos continuar o amigo secreto. Quem é o próximo? Mais 2 pessoas deram seus presentes. O clima tentava voltar ao normal, mas havia uma tensão palpável no ar. As pessoas olhavam para mim, para as roupas no meu colo, para Camila. Todos tinham percebido. Todos sabiam que algo estava errado. Finalmente, chegou minha vez. Solange, você é o amigo secreto de quem? Perguntou Rodrigo. Levantei devagar, deixando as roupas velhas na cadeira atrás de mim. Peguei meu presente embrulhado em papel craft. Sou o amigo secreto da Camila. Camila piscou, surpresa. Ou ela não sabia, ou tinha fingido tão bem que me enganou. Ah, que coincidência, né? Eu tirei você, você me tirou. Não é coincidência, eu disse suavemente. É destino. Estendi o presente para ela. Camila pegou, ainda com aquele sorriso nervoso. Nossa, que embrulho bonito. Simples, mas bonito. Pode abrir. Ela começou a desembrulhar. Tirou o papel craft. Embaixo havia uma caixa de papelão. Abriu a caixa. Dentro, o álbum fotográfico. Capa dura, azul escura, título dourado. Memórias do Ateliê Andrade, 40 anos vestindo sonhos. Um álbum, ela disse incerta. Abra, repeti. Camila abriu a primeira página e parou. Seus olhos se arregalaram. Era uma foto do meu ateliê nos anos 80. A fachada com a placa Ateliê Andrade, reluzente. Eu na porta, jovem, sorridente, segurando uma tesoura de alfaiate. Ela virou a página. Fotos de vestidos de noiva. Fotos minhas com clientes famosas. Recortes de jornal. Solange Andrade veste a elite de Sorocaba, dizia uma manchete de 1987. Outra. Ateliê Andrade, onde sonhos ganham forma. Página após página, vestidos deslumbrantes, prêmios, reconhecimentos, matérias de revista. As pessoas ao redor começaram a se aproximar, curiosas. Dona Marina foi a primeira. Solange, eu não sabia que você tinha guardado tudo isso. Guardei, respondi. 40 anos de trabalho, de dedicação, de arte. Irene se levantou e ficou ao lado de Camila, olhando o álbum. Posso? Ela perguntou, pegando o álbum das mãos trêmulas de Camila. Começou a folhear, mostrando as fotos para todos. Vejam isso. Solange Andrade foi uma das costureiras mais talentosas de Sorocaba. Eu mesma fui cliente dela por anos. Ela me vestiu para eventos importantes, capas de revista, premiações. Irene olhou para Camila. Você tinha ideia de quem sua sogra era? Camila não respondeu. Seu rosto estava pálido. Irene continuou virando páginas, e então chegou na seção que eu tinha preparado especialmente. Fotos de Camila. Olha só, disse Irene, virando o álbum para que todos vissem. Aqui tem fotos da própria Camila. Rodrigo se aproximou. Camila? Como assim? A primeira foto mostrava Camila aos 17 anos, usando um vestido de formatura roxo, deslumbrante. Embaixo da foto, uma legenda que eu mesma digitei. Vestido de formatura de Camila, 2003. Costurado gratuitamente por Solange como presente. A segunda foto, Camila aos 19 anos, num casamento, usando um vestido rosa claro. Legenda. Vestido para casamento da prima, 2005. Presente de Solange. A terceira, Camila no dia do noivado com Rodrigo, usando um conjunto elegante de saia e blusa. Legenda. Conjunto de noivado, 2017. Presente de Solange. E finalmente, a quarta. Camila no dia do casamento, radiante em um vestido de noiva branco, rendas delicadas, cauda longa. Legenda. Vestido de noiva de Camila, 2018. 3 meses de trabalho. Presente de amor da sogra. O silêncio que caiu sobre a sala era ensurdecedor. Rodrigo olhava as fotos boquiaberto. Mãe, você fez todos esses vestidos para a Camila? Fiz, respondi, minha voz firme. Gratuitamente, com carinho, porque eu achava que ela era família, porque eu queria que ela se sentisse especial. Camila tentou falar. Solange, eu não... Mas Irene não tinha terminado. Virou a última página. Lá estava a mensagem final que eu tinha encomendado.
Para Camila, que cresceu vestindo esses sonhos gratuitamente. Espero que este álbum te lembre de onde você veio e quem esteve ao seu lado. Com carinho, Solange. Patrícia, que estava sentada no canto com o celular na mão, parou de gravar. Ela havia capturado tudo. Mas agora não parecia mais tão animada com o conteúdo. Dona Marina pegou o álbum das mãos de Irene e começou a olhar novamente, desta vez com mais atenção. Solange, isso é arte. Arte de verdade. Você vestiu essa menina como uma princesa e ela te dá roupas velhas de brechó como presente de Natal? Marina, eu disse suavemente. Não precisa... Não, Solange. Precisa sim. Dona Marina olhou para Camila com uma dureza que eu nunca tinha visto nela. Isso é falta de respeito, falta de gratidão, falta de caráter. Camila começou a chorar. Eu não quis. Foi só uma brincadeira. A gente ia revelar depois que era brincadeira. Brincadeira? Repetiu Rodrigo, e havia algo perigoso em sua voz. Ele pegou uma das roupas velhas que estavam na cadeira, olhou para a mancha na blusa, olhou para a esposa. Camila, que brincadeira é essa? Rodrigo, Você comprou roupas velhas de brechó para dar para minha mãe? Ele continuou, a voz subindo. Embrulhou como se fossem novas? Planejou filmar a reação dela? Isso é humilhação, Camila. Isso é crueldade. Não foi só eu. Camila explodiu, apontando para Patrícia. Foi ideia da sua irmã também? A Patrícia que sugeriu. Patrícia se levantou, defensiva. A gente só pensou que seria engraçado. Engraçado? Repetiu Rodrigo, agora olhando para a irmã. Humilhar minha mãe é engraçado? Nossa mãe, Patrícia, a mulher que criou a gente, que trabalhou a vida inteira, que costurou esse vestido de noiva lindo para a Camila sem cobrar um centavo. Ele pegou o álbum das mãos de Dona Marina. Folheou rapidamente, parando nas fotos de Camila. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, eu não sabia. Eu não sabia de tudo isso que você tinha feito. Eu sei, filho, eu disse, me aproximando dele. Você não sabia porque eu nunca pedi reconhecimento. Eu fazia porque queria, porque era o certo a fazer. Mas você merecia ser valorizada. Ele olhou para Camila e havia desapontamento profundo naquele olhar. A gente merecia te valorizar. Irene, que havia observado tudo em silêncio, finalmente falou. Solange, posso dizer uma coisa? Ela não esperou resposta. Virou-se para todos na sala. Eu sou Irene Almeida, editora da revista Maturidade Elegante. É uma revista digital sobre moda, cultura e estilo para mulheres acima dos 50 anos. Eu vim aqui hoje a convite da Solange porque quero fazer uma matéria sobre ela. Sobre mulheres que foram mestras em seus ofícios, mas que foram invisibilizadas, esquecidas, desvalorizadas. Ela olhou para Camila. E sobre como essa geração mais jovem precisa aprender a honrar quem veio antes. Camila secou as lágrimas, mas não disse nada. Irene continuou. Solange Andrade foi uma das costureiras mais talentosas que eu conheci, e eu conheci muitas. Ela tinha um dom raro. Fazia mulheres comuns se sentirem extraordinárias. E hoje, vendo ela aqui, usando um vestido que ela mesma costurou aos 68 anos, com artrite nas mãos, apenas para provar que ainda tem valor, eu vejo uma mulher que jamais precisou provar nada para ninguém. O valor sempre esteve nela. Houve um momento de silêncio. Então, surpreendentemente, foi Patrícia quem falou primeiro. Tia Solange, eu sinto muito. Sua voz era pequena, envergonhada. A gente errou muito, foi maldade, foi cruel, e eu não tenho desculpa. Camila finalmente desabou. Sentou no chão, abraçando os joelhos, chorando convulsivamente. Eu sinto muito, sogra. Eu sinto tanto. Eu fui horrível. Eu não mereço seu perdão. Olhei para ela. Para aquela mulher que durante anos fez comentários sutis sobre minhas roupas, sobre meu estilo, sobre minha vida, para a mulher que planejou me humilhar publicamente, e senti pena, não ódio, não raiva, pena. Camila, eu disse, abaixando para ficar no nível dela,
Eu não sei se vou conseguir perdoar completamente. Não agora. Talvez nunca. Mas vou te dizer uma coisa. Você me ensinou algo importante hoje. Ela olhou para mim, olhos vermelhos. Você me ensinou que eu nunca, nunca mais vou permitir que alguém me faça sentir pequena, invisível, sem valor. Levantei, ajeitando meu vestido. Porque eu tenho valor. Eu sempre tive. E não preciso da aprovação de ninguém para saber disso. Rodrigo veio até mim e me abraçou. Forte, apertado, como não me abraçava há anos. Mãe, me desculpa. Desculpa por não ter visto, por não ter protegido você. Não precisa me proteger, filho. Eu sei me proteger sozinha. O resto da noite passou num borrão. Algumas pessoas foram embora mais cedo, constrangidas. Outras ficaram tentando amenizar o clima. Dona Marina sentou ao meu lado e segurou minha mão durante 1 hora inteira, sem dizer nada, apenas estando presente. Irene me convidou para um café na semana seguinte para discutirmos a matéria. Vai ser linda, Solange. Você vai inspirar tantas mulheres. Saí daquela casa às 10h30 da noite. Rodrigo me acompanhou até o carro. Mãe, eu vou conversar com a Camila. Sério. A gente precisa repensar muita coisa. Faça o que achar certo, filho, mas faça pensando em você, não em mim. Você vai estar bem? Olhei para ele, para o rosto preocupado do meu filho, e sorri. Vou. Pela primeira vez em muito tempo, vou estar bem. Dirigi para casa devagar, janelas abertas, deixando o vento frio da noite entrar. Quando cheguei, estacionei, mas não saí do carro imediatamente. Fiquei ali, sentada, processando tudo. Tinha funcionado. Meu plano tinha funcionado. Mas não da forma que imaginei. Não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre recuperar algo que tinha perdido. Minha própria voz. 3 meses se passaram desde aquele Natal. A matéria de Irene saiu em fevereiro e viralizou. Solange Andrade, As Mãos que Vestiram Sonhos, foi lida por mais de 50.000 pessoas. Recebi mensagens de mulheres do Brasil inteiro. Mulheres da minha idade que se sentiram invisíveis. Mulheres que tinham talentos esquecidos. Mulheres que precisavam ouvir que ainda tinham valor. Comecei a receber encomendas. Primeiro 1, depois 3, depois 10. Mulheres maduras querendo vestidos feitos especialmente para elas, que abraçassem seus corpos reais, suas idades reais, sua beleza real. Montei um pequeno ateliê na minha sala de jantar. Nada como o ateliê Andrade dos anos dourados. Algo menor, mais íntimo, mais verdadeiro. Atendo apenas 5 clientes por mês. Não quero quantidade. Quero qualidade. Quero tempo para conversar com cada mulher, entender sua história, costurar não apenas um vestido, mas um momento de reconexão com ela mesma. Rodrigo se separou de Camila em janeiro. Não por minha causa, ele fez questão de deixar claro, mas porque percebeu que havia coisas no caráter dela que ele não podia mais ignorar. Ele vem me visitar toda semana agora. Sentamos, tomamos café, conversamos de verdade. Estamos reconstruindo algo que eu não sabia que estava quebrado. Camila me mandou uma mensagem 3 semanas depois do Natal. Solange, eu sei que não mereço seu perdão, mas quero que saiba que estou fazendo terapia. Estou tentando entender por que fui tão cruel. E você tinha razão. Você sempre teve valor. E eu fui cega demais para ver. Não respondi. Talvez um dia responda. Mas por enquanto, o silêncio me parece mais honesto. Patrícia fez um vídeo público nas redes dela pedindo desculpas. Não assisti. Dona Lourdes me contou. Disse que ela pareceu sincera. Talvez ela tenha aprendido algo. Espero que sim. Hoje é um domingo de março. Estou sentada no meu pequeno ateliê improvisado, costurando um vestido para Dona Marina, que finalmente fez aquela encomenda que tinha prometido. As mãos ainda doem. A artrite não desapareceu. Mas a dor agora tem significado. Cada ponto é uma declaração. Eu existo, eu importo, eu tenho valor. Olho pela janela e vejo Dona Lourdes no jardim dela, regando as flores. Ela acena para mim e eu aceno de volta.
Amanhã tomaremos café juntas, como fazemos toda segunda-feira agora. A solidão ainda existe. Ainda sinto falta de Antônio todos os dias. Ainda durmo abraçada ao travesseiro dele. Mas a solidão não é mais vazio. É espaço. Espaço para eu me redescobrir. Espaço para eu criar. Espaço para eu existir nos meus próprios termos. E o vestido azul marinho? Está pendurado no meu armário, numa capa de tecido. Não vou usá-lo de novo. Não preciso. Ele cumpriu seu propósito. Foi minha armadura naquele Natal. Foi minha voz quando as palavras não bastavam. Foi a ponte entre quem eu era e quem voltei a ser. Às vezes pego o vestido, passo os dedos pelo tecido, lembro de cada ponto que costurei com dor e determinação, e sorrio, porque ele me lembra que eu sou capaz, que minhas mãos ainda criam milagres, que minha voz ainda importa, que eu, Solange Andrade, aos 68 anos, com cabelos grisalhos e mãos com artrite, ainda posso costurar meu próprio destino. 6 meses depois daquele Natal, aprendi algo que gostaria de compartilhar com você que está me assistindo agora. Dignidade não se pede emprestada. Não se ganha de presente. Não depende da aprovação de ninguém. Dignidade é algo que você reconhece em si mesma e protege com unhas e dentes. Se você está passando por algo parecido, se alguém na sua vida te faz sentir invisível, pequena, sem valor, eu quero que você ouça isto. Você não é. Você nunca foi. Você está apenas cercada de pessoas que não sabem enxergar o que você vale. E isso é problema delas, não seu. Não espere que as pessoas mudem. Não espere que reconheçam seu valor. Reconheça você mesma. Vista sua própria armadura. Costure sua própria história. E agora eu quero saber de você. O que você faria no meu lugar? Se descobrisse um plano para te humilhar, como reagiria? Você confrontaria? Ficaria calada? Faria algo diferente do que eu fiz? Me conta aqui nos comentários. Sua história importa, sua voz importa. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, se te ensinou algo, se te fez sentir menos sozinha, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Aperta o like. Se inscreve no canal. Porque histórias como essa precisam ser contadas. Histórias de mulheres que se recusam a ser invisíveis. Histórias de dignidade. Histórias de renascimento. Meu nome é Solange Andrade. Tenho 68 anos. E minhas mãos ainda costuram sonhos. Obrigada por me ouvir. Até a próxima história.